Sejam muito bem-vindos à Zona Crítica, eu sou o Alberto e hoje eu tô aqui para poder dissertar sobre o livro que eu já trouxe review dele no Insta há uns meses atrás, acho que já deve ter feito até um ano, e eu lembrei desse livro e falei, mano, seria bom se eu falasse dele de novo, talvez para engajar, para eu continuar lendo o segundo livro dessa série que eu gostei tanto. Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, um livro que eu fui ler sem expectativa nenhuma. Eu esperei muito que ele fosse muito genérico e muita coisa, né? Esperava algo meio Rainha Vermelha, A Seleção, coisa do tipo, né? E eu me surpreendi com a história muito interessante, com personagens muito interessantes e com uma dinâmica de mundo que eu achei muito bem feita até então. Esse foi o livro. Pra mim ele foi muito bom, fiquei ansioso pelos próximos, tinha outras coisas pra ler e acabei deixando pra depois. Então essa review é mais uma review pra mim, pra eu poder me engajar em ler o restante dessa saga. Publicada aqui no Brasil pela Galera Record em 2012, Trono de Vidro já chegou alavancando vendas imensas e a Sarah J. Maas, sua autora, conseguiu alavancar bastante sucesso em uma época onde muita distopia estava sendo feita e estava ali difícil, né, para outros autores conseguirem se encontrar ali no meio, né? Harry Potter estava produzindo seus filmes, Jogos Vorazes estava em pleno lançamento no seu auge, Divertidamente Divergente também estava ali sendo escrito e publicado, né? Pelo menos o primeiro livro era muito bom. Maze Runner também estava emplacando bastante. Percy Jackson estava ali, se não me engano, em Heróis do Olimpo na época, né, em 2012. Então tava difícil para outros autores conseguirem colocar os seus livros logo para bombar de começo, e Trono de Vidro conseguiu essa façanha. A história começa com a nossa protagonista, Selena Sardothian, de apenas 18 anos, presa das minas de sal de Endovier, pagando pelos seus pecados de assassina. Ela foi treinada desde muito cedo por alguns colegas, não é dito muito no primeiro livro sobre o seu passado, mas é dito que ela já fez muita coisa, já matou muita gente e acabou sendo presa pelo rei e foi destinada a viver em Endover trabalhando para produzir ali a riqueza do reino. E um dia ela é solta, né, pelo príncipe Dorian Havillard, que propõe uma oferta muito tentadora para ela. O Dorian ele oferece a chance dela se tornar a assassina real do rei, em troca da liberdade dela se ela trabalhar durante, se não me engano, 5 anos, 4 ou 5 anos. E ela claramente aceita, né? Mas ali ela teria que participar de um torneio para conseguir se tornar assassina do rei. E toda a história do livro gira em torno dessa competição. E claro que, como um livro de fantasia da época, além de ação, a própria fantasia, tinha ali também os seus romances. E esse romance ele é muito bem feito. Nós temos meio que um trisal ali no meio, né, entre muitas aspas, entre a Selena, o príncipe Dorian, e o guarda real, né, do rei, o Chaol Westfall. E puta que pariu, como esse personagem é interessante. Ele começa só sendo um cara tranquilo, tipo, sério, na dele pra caramba, e ele acaba se envolvendo muito com a Selena, até mais do que o príncipe Dorian, porque ele acaba entendendo o lado dela como assassina, tanto que o Dorian tem que meio que aceitar isso. Tipo, ela é uma menina muito bonita, porém, né, perigosa demais. O próprio príncipe Dorian é um personagem que eu não esperava nada, por conta de Rainha Vermelha. Eu falei, cara, esse cara aqui deve ser igual o Calorian de Rainha Vermelha, e não, o Dorian é um personagem muito interessante. Ele tem as suas próprias questões com o pai dele, o rei, né? Até o momento que eu estou lendo não falou o nome do pai dele, então o rei. E o rei é um cara totalmente sanguinário, não tá nem aí pra nada, quero crescer o meu reino e foda-se. E o Dorian não, ele pensa nas pessoas que eles matam, no que eles desmatam. Esse mundo que a Sarah J. Maas criou, ela é um mundo onde a magia existe, mas ela deixou de existir durante o tempo. E isso é uma incógnita dentro desse mundo. Tanto que dentro dessa competição, a Selena ela tem que enfrentar alguns perigos místicos que ela
achava que tinha desaparecido, ao mesmo tempo que ela também não pode contar pra ninguém, ou quase ninguém, sobre esses perigos, porque o rei ele é totalmente contra a magia, né, o desenvolvimento da sociedade pela magia. E ela acaba descobrindo, né, meio ali das competições, que era tipo um Battle Royale ali, sobrevivia o melhor, né? E ela acaba descobrindo um lugar subterrâneo dentro da sala onde ela se hospedava, que era um canto próprio de magia por uma rainha antiga daquele lugar. E ali ela percebe que, opa, tem coisa acontecendo aqui nessa área, tem muita coisa obscura. E aí que ela acaba percebendo que um dos seus vários concorrentes, se não me engano são 21 participantes, 21 ou 22 participantes dessa competição para se tornar o assassino do rei, ela acaba descobrindo que o principal disso ele é dominado por algum tipo de magia. Tem um cara que ele é meio que o patrono desse rival dela, assim como o Dorian, né, o patrono da Celaena, que ele acaba se envolvendo muito com magia, e a Celaena ela se vê muito nessa questão do preciso ajudar o reino, ao mesmo tempo que ela só tá fazendo aquilo, tá naquela competição de matar outras pessoas, porque ela quer a liberdade dela, e ela sabe que essa liberdade dela vai vir a troco de muito, muito sangue e muita morte. Além de ser um livro de fantasia, a Sword de Mesa ela também mescla muita política dentro do livro. Tanto que tem um momento ali na metade do livro, mais ou menos, que a Celaena ela encontra uma garota de um reino vizinho, que eu vou deixar o nome aqui, mas eu me recuso a falar o nome desse reino, porque eu não sei nem pronunciar. Mas a Nehemia, que é essa garota que ela conhece, ela tá do outro lado da moeda. O reino dela é um reino que acredita muito na magia e acredita nesse desenvolvimento. E ela meio que quer fazer uma aliança com o rei, mas a gente sabe que o rei não é de confiança, ela também sabe disso. E fica aí para se desdobrar nos outros livros. Mas a Celaena ela fica bem no meio disso. Ela faz uma amiga que ela não poderia ter feito, já que ela vai ser o braço direito ali do rei, né, logo. E ao mesmo tempo que ela não quer se envolver nem com um lado nem com o outro, ela só quer viver uma vida tranquila, né? Claro, além dos próprios traumas dela, né? A Celaena ela já passou por muita coisa. O que nós sabemos no livro é que ela assassinou seu primeiro amor, né? Que no caso é o Sam. A gente não sabe como, não sabe nem se foi ela mesma, mas ela se culpa muito por isso, né? Isso até lembra a morte da irmã do Dumbledore em Harry Potter, né? Ele não sabe se foi ele vive carregando essa culpa. E a Celaena ela carrega o mesmo tipo de culpa, ao mesmo tempo que ela tem que lidar com as investidas do Dorian, os dilemas e alguns flirts do Chaol. E existem dias específicos dessa disputa. E nisso ela vai se aproximando muito dos dois. Tem uma hora que ela treina muito com o Chaol faz um ótimo preparamento para ela, inclusive treinamento, desabafo e coisas do tipo. Continuando, a disputa vai seguindo, ela vai conseguindo derrotar outros competidores, os competidores vão perdendo para outros competidores, até que ela se vê cara a cara com esse rival principal dela, que está sendo controlado por um demônio antigo, controlado por um feiticeiro. E ali ela usa daquele poder meio mágico que ela ganhou naquele lugar subsolo, que é um colar que protege ela da magia, se não me engano. Ela acaba vencendo esse cara, consegue matar ele, e ela consegue o objetivo dela. Ela consegue se tornar assassina do rei, mas temendo tudo que o rei fosse pedir pra ela fazer. O rei, como eu já disse, o rei é um cara muito cruel. Então ela sabia que ali ela ia matar muita gente, ou inocente, ou que morreu por pouco, simplesmente porque o rei quer, porque o rei ele se sente muito ameaçado por qualquer coisa. Ele mesmo não confia no próprio filho, no Dorian, que pensa muito diferente dele, então ele fica meio naquela de confio ou não confio. Até o rei, uma coisa que eu gostei muito desse personagem, nessa história é que até o rei tem camadas, já que o rei aparece bem pouco. O Chaol, o Dorian, o rei, a Nehemia, a Celaena, todos eles têm camadas muito interessantes. Eles não só
a Selena, por exemplo, não é só uma mulher bonita e assassina. Não, ela tem muitos traumas, ela tem momentos dela que são só para reflexão, para você entender a personagem. O Cale, a mesma coisa. O Dorian, eu acho que nesse livro ele tem um pouco menos, mas talvez no próximo ele tenha mais, né? E a Nehemia é a mesma, que ela aparece até bem muito pouco, ela vem aparecer só na metade pro final da história, mas ela também tem uma carga de emoção, uma carga de responsabilidade muito, muito interessante. E para esse primeiro livro da Sarah J. Maas, eu não sei se Trono de Vidro é o primeiro livro publicado dela, ou ela já tinha feito uma série antes. Mas para essa série, esse primeiro livro, ele é muito bom. Eu fui ler ele sem expectativa nenhuma, e eu me surpreendi demais com tudo. Eu fiquei muito curioso para ler o restante na época, tanto que eu comprei todos, mas eu ainda não cheguei a ler todos, eu não tive tempo, fui ler outras coisas. Mas eu tô muito curioso para saber mais sobre a Selena, se ela vai conseguir passar todos esses 4, 5 anos servindo o rei, se ela vai conseguir a liberdade dela, o que aconteceu com o passado dela, sabe, se a magia vai voltar para esse mundo. Ele deixa questões muito interessantes no final do livro, e você termina ele com aquele gostinho de putz, o livro podia ser maior, ele passa muito rápido. Ele é um livro que passa, assim, se você se envolve ali na história, como eu me envolvi, por exemplo, você passa como você nem vê. E bom, esse aqui foi mais um vídeo, mais uma resenha aqui na zona. Essa resenha aqui foi mais pra eu, né, poder dar uma relembrada nessa saga que eu quero voltar a ler, também para testar uma dinâmica nova, né, ver se dá certo repostar, né, de alguma forma repostar vídeos que eu já fiz algum tipo de review no Insta, né, eu já cheguei a fazer um post no Insta com uma review de alguns livros do Stephen King, já cheguei a fazer uma review do Fahrenheit 451 e desse livro aqui, e eu pensei, talvez gravar um vídeo sobre, editado, bonitinho, pá, né, eu consiga ser mais sincero nessa minha ideia, ou sei lá, só para ver se eu consigo engajar na minha leitura de novo, já que quando eu faço um vídeo eu engajo muito nas próximas. Então esse foi mais um vídeo aqui na Zona Crítica, eu espero que quem tenha assistido tenha gostado, deixa o like se você gostou, comenta o que você achou do livro, se tem alguma recomendação de próximo vídeo, de próxima leitura, e é isso, e tchau!